As primícias dos que dormem. A festa das primícias, justamente Jesus ressuscitou no início dessa festa. Havia passado a Páscoa, Jesus havia morrido na sexta-feira, a sexta-feira sucedeu ao sábado também da Páscoa, e agora, no domingo, começava a festa das primícias. Era uma festa onde se oferecia o melhor da terra, os primeiros produtos da colheita. Quando se comprava a terra, o primeiro produto era oferecido. Iniciava-se a colheita, justamente no domingo após a Páscoa. E o melhor dos frutos, os primeiros, a primícia era então oferecida. Não se poderia oferecer coisas machucadas, coisas marcadas, coisas com defeito. Era uma festa onde o melhor era ofertado a Deus. Assim, Jesus representa o melhor dos que dormem e foram ressuscitados. A palavra primícias também pode ser traduzida como principal ou como o mais importante. Jesus, o primogênito de Deus, a primícia, a oferta dentre os mortos ressurretos, a oferta para Deus. Jesus oferece a Deus o dom da vida recuperado em nós que estávamos mortos no mundo do pecado. Veja, Jesus carregou para os céus as marcas dos pregos nas mãos. Em sua testa ainda paira a marca dos espinhos da coroa de espinho. Em seu peito, a marca que o soldado cravou com a lança. Essas marcas do mundo do pecado, Jesus carregou para a glória, para a eternidade, para a posteridade, para a vitória futura nos outros mundos. Gerações que surgirem, ou quando se falar do bem e do mal, ali estará a prova da consequência do mal e a vitória de Jesus por sobre todo o mal. Oferta das primícias, portanto, tem um significado religioso muito poderoso, e ele acaba com as marcas do pecado, não com as de Jesus. Mas e os apóstolos, e eu e você, vamos carregar também os males, os defeitos, as sequelas das doenças e das criações que sucederam enfraquecendo geração após geração? É sobre isso que vamos falar hoje, começando com 1 Coríntios 15, verso 20. Primícia, príncipe, o principal, o mais importante. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiram. O primeiro que ressuscitou dentre os que dormiram, o mais importante, porque após ele seguiremos também todos no caminho das primícias, das oferendas para Deus, dos salvos. Os mortos, as primícias ressuscitadas, e nós, os que estivermos vivos na volta de Jesus, seremos então transformados. Mas do que se trata então a festa das primícias, que já mencionei antes? Vamos ver em Deuteronômio capítulo 26, do verso 1 até o verso 11. Deuteronômio 26, do verso 1 até o verso 11, eu vou ler alguns dos versos. Por exemplo, o verso 2. Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzir na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. O povo de Israel acabava de tomar posse da terra que emana leite e mel, da Canaã, e agora se oferta a Deus o melhor, aquilo que ponham num cesto, o melhor que a terra produzir, de tudo, os primeiros frutos. E no verso 3, declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. As declarações que o povo deveria fazer junto com a oferta. E o verso 5, então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, e sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então o motivo da oferta, das primícias, da gratidão. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham
a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês, os levitas, os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Temos que nos alegrar, portanto, com as coisas boas que Deus nos dá e levar a Ele as primícias, o melhor que temos, a nossa vida em perfeita submissão à vontade de Deus e então operar o resultado das primícias. Êxodo capítulo 23, verso 19, vai dizer o que está também no capítulo 34, 26, o que está em Levíticos 2, 11 a 16, e em Deuteronômio 26, 1 a 11, que acabamos de ler. O que diz ali? Êxodo 23, 19, fala exatamente das primícias. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe, assim dá outras orientações. Mas o que nós temos aí? A oferta das primícias estabelecida e aceita por Deus. Agora vamos ver a aplicação disso na vida, na minha, na sua. Será que vamos levar aos céus as marcas do pecado, as consequências do pecado? Bem, vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 até o verso 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneiras que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Realmente ele voltou a ver, mas as sequelas ficaram. O encontro com Deus, a luz, lhe trouxe sequelas. Veja o que está escrito no livro sobre o espinho na carne que Paulo carregava, que vamos ler daqui a pouquinho em 2 Coríntios 12, verso 7. Até a sua morte, Paulo levaria para sempre as marcas da glória de Cristo no corpo, em seus olhos que tinham sido cegados pela luz celestial. História da Redenção, página 192, da conhecida escritora Ellen White. Bem, nós vamos ver ainda que, diferente disso, Cristo, mas isso não significa que ele ou qualquer outro dos remidos glorificados será ressuscitado com as marcas dos seus sofrimentos, como vamos ver em 1 Coríntios 15, 50 a 54, daqui a pouco. No caso de Cristo, ele sempre levará os sinais dessa crueldade. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprada. Primeiros Escritos, página 179, Ellen White trazendo uma palavra de fé e esperança. Bom, então nós vemos que as marcas de Cristo terão relevância para a eternidade, mas os problemas que trouxemos desta vida nesse mundo de aflições estarão cessados. Isso é o que vamos ver agora, porque nós sofreremos então uma bela transformação e com isso estaremos aptos a viver uma vida em perfeição com Cristo, primícias sem defeito. 2 Coríntios 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, é Paulo falando, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi, roguei ao Senhor que atirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A fraqueza do homem
com Cristo é a sua própria fortaleza. Ali estava Saulo, transformado em Paulo. É um cego que perseguia cristãos, passou a ser perseguido. Encontrando com Jesus, cegou, mas apenas para enxergar o poder da eternidade. O espinho na carne, aquela cegueira, aquela dificuldade de visão, teve cura, mas nos céus a cura será completa. Gálatas 6:17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo chama a sua cegueira, o espinho na carne, de as marcas de Jesus. A marca que Jesus colocou nele para que ele não se gloriasse e assim tivesse a perfeita e almejada vida cristã. Bom, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. Vamos a 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 54. O primeiro irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele se refere ao sono da morte. Jesus disse, Lázaro dorme. Outras ocasiões também Jesus comparou a morte com o sono, porque ele vai nos acordar, nos despertar. E aqui ele está falando que nem todos nós experimentaremos a morte, mas seremos transformados. Num só momento, verso 52, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam sem mácula, sem defeitos, sem qualquer problema de saúde, incorruptíveis, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, mortal, portanto, ninguém pense que é imortal. O que Deus falou a Adão e Eva, se provares do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. No dia em que provares, morrerás. Agora se confirma, porque somos mortais. Nosso corpo separa-se com a morte do fôlego de vida que Deus soprou no nariz de Adão. E aí, o que era pó torna ao pó e deixa de existir a vida. Mas quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder? Não existe mais. Jesus nos comprou do mundo do pecado e não haverá mais morte nem dor no lugar que Jesus foi preparar. Seremos a imagem e semelhança de Deus novamente agora, imortais e incorruptos, incorruptíveis e sem corruptela, vivendo a vida dos santos com o santo e numa terra totalmente transformada, conforme o paraíso que Deus fez, conforme o Éden. É o chamado que eu faço para você. Vem e entende. Vem com a gente, vem e entende esse programa que vai ao ar diariamente, para você curtir, compartilhar, seguir. Toca o sininho e vem com a gente adorando ao Deus dos céus, pois a sua palavra nos é dada graciosamente pelo Pai que a todos alimenta com seu maná. Vem e oremos. Pai amado, nós estamos abrindo a tua palavra, entendendo os mistérios que o Senhor tem revelado para nós através da sua Escritura, que o Espírito Santo coloque em nosso coração a certeza de que nós estamos no caminho da imortalidade, da incorrupção, onde estaremos com todos os nossos queridos que ficaram no caminho mortos, mas esperando a ressurreição. Nós esperamos a ressurreição e também a incorrupção pelo poder da primícia que foi elevada, Jesus Cristo. Toma-nos também como primícias, sem defeitos, para podermos louvar a Ti aqui nessa terra e na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Vem, entende. Não se esqueça, siga, curta e compartilha. Vem com a gente, que Deus te abençoe. E muito.